o Brasil entra na mira do Congresso americano por tráfico de pessoas no programa Mais Médico. Hoje, 1º de maio, em Washington, um relatório do Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América recomendou o bloqueio de recursos destinados à Organização Pan-Americana de Saúde, conhecido como OPAS, até que a entidade apresente informações detalhadas sobre a sua atuação no programa de envio de médicos cubanos ao Brasil. E ainda sobre essa temática toda que a gente está trazendo aqui, mais uma notícia, pode colocar na tela aí, produção, por favor. Mais uma notícia, o Brasil entra na mira do Congresso americano por tráfico de pessoas no programa Mais Médicos. Né? Hoje, 1º de maio, em Washington, um relatório do Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América recomendou o bloqueio de recursos destinados à Organização Pan-Americana de Saúde, conhecido como OPAS, até que a entidade apresente informações detalhadas sobre a sua atuação no programa de envio de médicos cubanos ao Brasil. O documento elaborado no fim de abril, como parte das diretrizes orçamentárias para o ano fiscal de 2027, expressa preocupação com que os parlamentares americanos classificaram como envolvimento anterior da OPAS em um esquema descrito como tráfico de médicos e pessoal de saúde cubano. Segundo o relatório, os Estados Unidos devem condicionar o repasse de verbas à organização à divulgação de registros financeiros e contratos relacionados ao programa, além de cooperação com ações judiciais em curso nos tribunais americanos movidos por ex-médicos cubanos, com muitas aspas. O texto faz referência ao modelo de cooperação implementado no âmbito do programa Mais Médicos, no qual o governo brasileiro, sob o regime Lula, realizava pagamentos a OPAS, que, por sua vez, repassava os recursos ao regime cubano. De acordo com o documento, a maior parte dos valores era retida ao governo de Cuba, pelas autoridades cubanas, enquanto os profissionais, os médicos, recebiam apenas uma fração desses pagamentos. As ações judiciais citadas no relatório foram movidas com base na Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico dos Estados Unidos, que permite a estrangeiros processarem entidades envolvidas em esquemas de trabalho forçado ou exploração laboral. O programa de cooperação médica com Cuba, de suposta cooperação médica com Cuba, operou no Brasil, principalmente entre os anos de 2013 e 2018, com intermediação dessa organização, cuja sigla é OPAS. Autoridades americanas não detalharam prazos para eventual bloqueio de recursos, mas indicaram que a medida dependerá do cumprimento das exigências de transparência por parte da organização. Ou seja, o Brasil entrou na mira. Óbvio que aqui eles querem cortar recursos da OPAS, porque o governo brasileiro o governo americano não envia dinheiro para o governo brasileiro diretamente, o intermediário é a OPAS, só que aí, com a descoberta dessa canalice que era feita no programa Mais Médicos, o governo americano vai cortar o financiamento para a OPAS, Eduardo, antes tarde do que nunca, né? E pensar que antigamente, cara, lembra do Mandetta falando um monte de asneira na pandemia? Sim. Cara, o primeiro político que eu vi falando de maneira dura e séria sobre o Mais Médicos foi o Mandetta, salvo engano, em 2015. E agora tá todo mundo em silêncio. Imagina, cara, que triste, né? Agora só o Bolsonaro mesmo. Sim, Alan, porque, bom, é uma estrutura de escravização, né? Se você for apontar um trabalho análogo à escravidão, é isso, né? Você confisca o salário das pessoas que estão trabalhando, importante até enaltecer isso no dia do trabalhador, porque se você tem como defesa, não preciso, quem sou eu para fazer qualquer conexão aí, mas com o vídeo do professor Olavo, né, bem, né, comentou, nos esclareceu, nos elucidou, porque até para prejudicar o trabalhador quando convém, aí os revolucionários não vão ter qualquer freio nesse sentido. Eles vão explorar os trabalhadores, né? A gente sabe muito bem, na própria ocasião, por volta na década de 20, em 1921, teve os chamados subotniks, os sábados comunistas, né? E os vosgreniks, vosgresnik, se eu não estou enganado, Voskrensk, que seria o domingo soviético. Então, não, a gente vai preservar os dias de descanso dos trabalhadores. Ok. Aí
Lenin percebe que precisa de mão de obra. E aí ele começa a criar eventos sociais de trabalhos voluntários, falando que eram gincanas, né? Competições sociais, uma brincadeira de sábado para que você ajude o governo da revolução. E aí se torna obrigatório, obviamente, o trabalho ao sábado se tornou obrigatório. E aí, por que não fazer aos domingos? Né? É aí que entra o Voskresnik, que os subotniks eram aos sábados. E aí eu passo para o domingo. Por que não também domingo? No fim das contas, ficou jornada 7-0. Simplesmente assim, pelo bem da revolução, você precisa trabalhar 7 dias da semana, quiçá 24 horas, né? 24/7. Porque se você está descansando, a sociedade revolucionária está perdendo. Então, por que você não pode trabalhar integralmente para o bem do regime soviético, para o regime, vamos dizer assim, o regime popular? Por que você não está nos ajudando? É isso. Então, no fim das contas, a gente sabe que o governo dos Estados Unidos já está bem mapeando essa situação, como até anunciou a matéria, já interrompeu esse recurso, o que, né, a gente sabe que é histórico. Todo mundo denunciava aqui, todo mundo não, mas a maioria das pessoas que, igual bem apontou o Alan, e principalmente o presidente Bolsonaro, denunciava essa situação dos mais médicos, e aí a gente vê agora confirmar, não, isso é teoria da conspiração, não é bem assim, é um absurdo, aí teve que novamente aquele discurso de lutas de classe, não, mas isso é porque vocês são a favores da classe médica, filhos da burguesia, teve gente que falou isso, não, vocês estão a favor dos burgueses, os médicos burgueses, porque os mais médicos permitem chegar médicos aonde os médicos burgueses não querem trabalhar. Esse papo. Bom, a gente está vendo muito bem agora, muito bem definido, documentado, delineado, que é tudo um esquema de escravização, né? Uma estrutura de mão de obra escrava. Essa é a verdade para sustentar um regime que a gente sabe já colapsou em seu nascimento. Olha, eu errei a data, tá? Falei 2015. Coloca na tela, produção. Pode botar a tela inteira aí, ó. 15 de maio de 2013. Gente, não é que Bolsonaro é extrema-direita. Bolsonaro foi o único que permaneceu mesmo. Porque olha aqui o Mandetta, que eu admirava em 2013. Escuta comigo aqui. Vou procurar ser o mais resumido possível. Cheguei aqui a essa audiência pública hoje e logo a primeira fala foi uma fala do presidente da comissão, nosso colega, nobre deputado Nelson Pellegrini. Colocou claramente a sua opinião e colocou de uma maneira quase emocionada o que todos nós aqui temos em comum. Todos nós temos um médico de referência. O embaixador sabe quem foi o seu pediatra. Sua mãe sabe quem é o ginecologista dela. A presidente do conselho sabe quem cuidou do seu filho. Ele disse que o pai dele era médico. Portanto, para iniciarmos, pensem no médico que lhes atendeu. Ele foi um médico que estudou, fez um vestibular no Brasil, muito mais difícil do que é hoje, estudou 6 anos, submeteu seu diploma às exigências do Conselho Federal de Medicina, que o reconheceu e disse a ele que ele está preso a uma série de deveres, um código que tem o maior número de deveres e alguns poucos, muito poucos direitos. O pai do nosso nobre deputado, ele informou ser médico. Então eu peço a todos os senhores que a primeira pessoa que vocês perguntem o que acham desta política é o médico de vocês. Ele deveria perguntar ao pai dele. Não sei se é falecido. Se falecido for, analise a memória e vote de acordo com o que você acha que o seu pai, médico brasileiro, diria sobre esse assunto. Quanto à posição da Frente Nacional dos Prefeitos, eu anotei algumas falas que aqui vi. E logo no início a pergunta é: cadê o médico da Frente Nacional de Prefeitos? O médico não está nos municípios menores. Por quê? Vocês deveriam fazer outra pergunta, em vez de cadê o médico. Por que o médico não está aqui? O primeiro motivo é que os médicos cansaram de calote de prefeito porcaria. Eu tenho, da minha geração, inúmeros colegas que foram para a cidade. Isso 2013, falando com toda a clareza do mundo. Eu quero continuar o vídeo, que eu quero que vocês vejam o minuto 6 aqui.
do vídeo. Mas vejam só a clareza que se tinha em 2013 contra o PT e que todo mundo tinha medinho de dar continuidade. O Bolsonaro tomou facada e aí todo mundo que está aqui aplaudindo, falando boas verdades, pararam. E o Bolsonaro não parou. Para depois você que fica assistindo MBL, Renato Amoedo na Bahia, dizer o Bolsonaro é frouxo. Cadê o teu político que não é frouxo? Tá lá o Renato Amoedo tirando foto com Alckmin. Olha só o que esses políticos falavam em 2013. Que tá certo. Eles é que mudaram, não foi o Bolsonaro. Vamos continuar. Do interior, com promessa, essa que a gente está vendo na propaganda do governo. O município oferece 30 mil, ninguém vai. Ninguém vai porque o vínculo é precário, porque não tem concurso público, porque não tem perspectiva de carreira. Tenha um contrato quase verbal, em que depois de 2, 3 meses de satisfeita a gana política daquele prefeito daquele município, ele vai ser rebaixado para 5, para 2, para ver se ele pede as contas e sai com a mão na frente ou outra atrás, porque afinal de contas ele é descartável. O segundo motivo do cadê o médico, aqui vai para o Ministério da Saúde, e vou fazer as minhas ponderações que serão feitas aleatoriamente, de acordo com as falas. Em um dos slides, o senhor apresentou que o desejo da população é expressado. O que ela quer? Mais médico. E o governo, que se pauta por marketing, João Santana é o 40º ministro, está vendo que a avaliação do governo Lula era 60% negativa em saúde. Do governo Dilma, a avaliação dela é 78% negativa em saúde. O ano que vem tem eleição presidencial. E esta articulação é para dar uma resposta eleitoreira para a população, para satisfazer aquela resposta de uma população que, quando instada a falar, é ruim o sistema de saúde? É. Qual é a solução? Ela fala, eu quero mais médico. É a maneira dela falar que ela quer mais saúde. Cada médico, senhor presidente, eu estou controlando ali o máximo possível, senhor presidente. Cada médico, ele pede, em média, 3 exames por consulta. Não sei se os cubanos o pedem, não sei se os espanhóis o pedirão, não sei se os portugueses o pedirão. Não conheço a formação deles, portanto não posso pré-julgá-los. Mas, em média, 3 exames por consulta. Hoje, o tempo médio, se nós temos hoje, no Brasil, algo em torno de 300 mil médicos trabalhando, se todos dessem uma consulta paralela ao mesmo tempo, nós teríamos, em média, 900 mil exames solicitados. Nem todos dão consulta. O Brasil consegue, tem capacidade para fazer algo em torno de 300 mil exames. Os outros vão para a fila. A fila da ultrassonografia, da colonoscopia, da endoscopia, da tomografia é 6 meses, 8 meses, tem exame que é 1 ano, ressonância é 1 ano. Se você aumentar médico a razão que você quer, tem que sextuplicar a capacidade instalada de equipamentos para poder manter o mesmo grau de ineficiência que tem hoje. Portanto, antes, presidente do Conselho Nacional de Saúde, de cobrar compromisso de 16 mil, de 6 mil, de 17 mil médicos para com o SUS, não é possível que 17 mil pessoas estejam equivocadas e que uma pessoa que representa o governo esteja certo. Cadê o compromisso do SUS com os 17 mil? É isso que está em jogo. Ora, eu sou da época que se estudava muito, os mais inteligentes da turma eram do ITA e do IME, eles faziam engenharia. Os nerds. A turma inteligente que estudava fazia medicina. A turma, mais ou menos, ia para as outras profissões. A turma do fundão fazia direito. Assim que era, na minha época. O que aconteceu? Minha mãe nunca deixou eu sentar no fundão. E eu fiz medicina. O pessoal do fundão, eles conseguiram um sistema próprio, chamado judiciário. Eles montaram um sistema para acusar, que é a promotoria, a defesa é deles, são profissionais liberais, falam que é a promoção de justiça, tem concurso público e um cidadão para ir para o Ministério Público Federal, ele vai para Cáceres, para Tefé, para onde for que mandarem, porque o salário inicial dele é 29 mil reais. E o do médico vocês querem mandar com a mão na frente e outra atrás. Então não vai. Percebam que a canalice dessa gente, né? Eles usaram o termo mais médico porque estavam precisando de mais médicos, quando na verdade não eram mais médicos. O governo precisava parar de dar calote em médico. Ele falou ali. 13 anos.
13 anos, cara. Esse vídeo tem 13 anos, Eduardo. 13 anos. A gente sabe assim, a gente tem dimensão hoje, como que muito de nós aqui, eu me referindo como nação, né? A gente estava adormecido. E justamente quem se opunha a esta diretriz, você sofria deboche, né? Que a gente sabe que é o controle social informal. Você sofre essa forma é deboche mesmo, de zoeira, né? De colocar você em situação vexatória, igual, né? Pela coragem do presidente Bolsonaro, ele seguiu adiante, na época, o deputado Jair Bolsonaro. Então, imagine você, né? 13 anos atrás, acho que aí nesse período aí nem tinha ainda vamos dizer, essa organização, não tinha ainda o protesto dos 20 centavos, que resultou no protesto dos 20 centavos. Não, isso aí foi em maio. Então, não estava nem organizado a direita para ter os grupos, ó. E a gente sabe que tinha aquela coisa da panelinha da direita, né? Você deve se lembrar bem no Facebook, tinha aquela coisa toda. Consolidado, assim, amplamente difundido, não tinha. E o pessoal já estava alertando e comprando essa briga, né? Não, isso aí não tinha Facebook ainda, aí era Orkut. Verdade, verdade. Ali não era o Facebook. O Facebook começa meados, ali, maio, ainda o Orkut ainda era muito forte. Sim, verdade. Não, verdade mesmo. Até começar a ter a força que tem os grupos do Facebook, né? Não tinha ainda, estava engateando a direita. Então você vê que é algo já histórico e preparado, né? Até trouxe, eu mandei para a produção, né? Eu acho que você vai vincular também a condução do Alexandre Padilha, né? O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a possibilidade de implementação de chip anticoncepcional sem autorização dos pais. Então, você vê, são diretrizes revolucionárias. Uma época é a favor da natalidade. Outra época é violar o direito do pai e mãe, o direito da família, né, o direito pátrio da família, para fazer o controle de natalidade. A gente sabe muito bem a forma maligna deles, porque independe se é a saúde humana ou não, interessa a revolução. Se for a favor da revolução, tudo bem. Então aí a gente aplica doa quem doer, né? Aí. Então a recomendação, né, para mulheres, né, e entra novamente a mulher. Aí não importa o direito de escolha das mulheres. E aí no caso aqui nós estamos falando de crianças, né, adolescentes de 14 a 18, né, 17 anos, que são adolescentes, de 18 a 49. Então, desta fase antes, menor de idade, seria uma violação dos direitos dos pais, né? Então, como que seria, então, você prescreve contraceptivo para adolescentes, mas não, a solução dada seria essa forma o nome que eles usam é o Implanon, né, que seria uma espécie de chip anticoncepcional. Esta é a estrutura que esse sujeito, né, o ministro, vinculado aos mais médicos. Só mais um elemento que corrobora tudo isso que está sendo apontado, né?